Silêncio um instante. Não saia agora. Antes de qualquer coisa, escute isso com o coração aberto. Eu te vi quando ninguém mais percebeu a tua dor. Eu ouvi cada pensamento que você não conseguiu transformar em palavras. Eu conheço o peso que você carrega e sei exatamente por que você chegou até este vídeo. Se você sente que essa mensagem é para você, já se inscreva agora no canal Universo dos Salmos, ative o sininho e permaneça comigo até o final. Nada aqui é por acaso. Deus tem algo direto para o seu coração hoje. Espere um momento. Você lê a Bíblia, mas sente que falta entendimento? Então isso aqui é para você. Muita gente lê a palavra, mas não sabe aplicar, não entende o contexto e acaba passando batido por revelações importantes. Foi por isso que criamos o material Você Nunca Mais Vai Ler a Bíblia do Mesmo Jeito. Um guia simples e revelador que mostra como compreender a Bíblia de forma clara e profunda. Milhares de cristãos já estão usando esse conteúdo e vivendo experiências totalmente novas com a Palavra de Deus. Clique agora no link e veja como esse material pode abrir sua mente e transformar sua maneira de entender as Escrituras. Não espere mais um dia para se aproximar de Deus com mais profundidade. Comece agora. Link abaixo na descrição. Pai amado, começamos esta oração reconhecendo que Tu és justo juiz, como diz o Salmo 7. Tu sondas os corações, conheces as intenções e sabes quem age com verdade. Senhor, se alguém aqui foi ferido, injustiçado ou acusado falsamente, seja Tua a defesa. Livra-nos da culpa que não nos pertence e corrige aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. Ensina-nos a confiar na Tua justiça e não na nossa própria força. Senhor, hoje declaramos o Salmo 91 sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que todo medo seja quebrado agora, que toda sensação de insegurança caia por terra. Tu és nosso refúgio e fortaleza. Nenhuma seta lançada contra esta vida prosperará. Guarda cada casa, cada família, cada mente cansada. Que o coração encontre descanso em Ti. Pai, como está escrito no Salmo 15, ensina-nos a andar em integridade. Ensina-nos a falar a verdade mesmo quando dói, a agir com retidão mesmo quando ninguém está olhando. Senhor, molda nosso caráter. Afasta-nos da mentira, da inveja e da dureza do coração. Que sejamos pessoas que honram a Tua presença no dia a dia. Que quem nos vê perceba algo diferente, algo que vem do céu. Agora, Senhor, oramos com as palavras do Salmo 23. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo quando atravessamos vales escuros, Tu estás conosco. Há pessoas aqui que se sentem perdidas, cansadas, sem direção. Guia cada passo, restaura a alma abatida, prepara uma mesa mesmo diante das adversidades. Que a bondade e a misericórdia acompanhem cada um todos os dias da vida. Deus, assim como no Salmo 40, esperamos pacientemente por Ti. Muitos aqui estão esperando uma resposta, um sinal, uma mudança. Senhor, inclina os Teus ouvidos para este clamor. Tira-nos do poço da angústia e firma nossos pés sobre a rocha. Coloca um cântico novo em nossos lábios. Transforma dor em vitória, espera em vitória e lágrimas em alegria. Pai eterno, lembramos do Salmo 90 e reconhecemos que Tu és Deus de eternidade em eternidade. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que não vivamos no automático, mas conscientes da Tua presença. Restaura o valor do tempo, das relações e da fé. Abençoa o trabalho das nossas mãos e dá sentido à nossa caminhada. Senhor, levantamos nossos olhos para os montes, como diz o Salmo 121. O nosso socorro vem de Ti, que fizeste o céu e a terra. Guarda nossa entrada e nossa saída, livra-nos do mal visível e invisível. Que ninguém aqui se sinta sozinho, porque Tu não dormes e nem cochilas. Tu cuidas de cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Pai, visita agora o coração de quem se sente fraco na fé.
reacende a esperança, cura feridas emocionais, restaura relacionamentos e traz paz onde há confusão. Que esta oração alcance lares, transforme ambientes e fortaleça almas. Que cada pessoa sinta o teu toque agora. Se esta oração falou com você, permaneça conectado. Inscreva-se no canal Universo dos Salmos, ative o sininho e volte todos os dias. Aqui nós oramos juntos, confiamos juntos e caminhamos com Deus juntos. Confiamos em Ti, Senhor. Recebe nossa oração. Seguimos em espírito de oração, com o coração aberto e atento, porque ainda há coisas que Deus quer tratar profundamente dentro de nós. Permaneça aqui, escutando com calma, como quem senta para conversar com alguém que conhece a sua história por completo. Eu sei que você tentou ser forte mais vezes do que podia, diz o Senhor. Eu vi quando você sorriu para não preocupar ninguém, mas por dentro estava cansado. Eu não te julgo por isso, eu te acolho. Pai, que essa pessoa sinta agora que não precisa mais carregar tudo sozinha. Que o peso seja entregue em tuas mãos, porque tu és um Deus que sustenta. Senhor, lembramos novamente do Salmo 7, porque há corações aqui que clamam por justiça. Não apenas justiça externa, mas interna. Cura culpas antigas, arrependimentos silenciosos e acusações que a própria mente insiste em repetir. Que a verdade do céu silencie toda voz que não vem de ti. Que cada pessoa se veja como tu a vês, com misericórdia, propósito e esperança. Deus de refúgio, como no Salmo 91, envolve agora cada pensamento. Há quem esteja lutando contra a ansiedade, medo do futuro, preocupação excessiva. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, invada agora. Que o descanso alcance até aqueles que não conseguem dormir direito. Que a noite volte a ser lugar de descanso e não de angústia. Pai, ensina-nos, como diz o Salmo 15, a viver de forma simples e verdadeira. Que não precisemos fingir força quando precisamos de ajuda. Que não precisemos endurecer o coração para sobreviver. Dá-nos coragem para ser quem somos diante de Ti. Que a integridade seja mais importante do que a aprovação dos outros. Senhor, há pessoas aqui que sentem que perderam o rumo. Que o Salmo 23 seja vivo agora. Conduz-nos às águas tranquilas. Restaura aquilo que foi desgastado pelo tempo, pelas decepções, pelas perdas. Mesmo que o caminho pareça escuro, que cada um perceba que tu caminhas junto, passo a passo, sem abandonar. Pai, como no Salmo 40, há um clamor silencioso subindo agora. Nem todos conseguem verbalizar o que sentem, mas tu entendes. Inclina os teus ouvidos mais uma vez. Há quem esteja cansado de esperar, mas ainda assim não desistiu. Honra essa perseverança. Transforma o choro escondido em força renovada. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossa vida passa rápido, mas tu permaneces. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com aquilo que não edifica. Tira do coração o apego ao que já acabou. Dá graça para recomeçar, mesmo quando parece tarde. Que cada novo dia seja visto como oportunidade e não como peso. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando tudo parece difícil. O socorro não vem das circunstâncias, vem de Ti. Guarda esta pessoa em decisões importantes, em caminhos desconhecidos, em escolhas que causam medo. Que ela sinta segurança, mesmo sem ter todas as respostas. Pai, toca agora nas emoções mais profundas. Cura lembranças dolorosas que ainda causam lágrimas. Visita quem sente saudade, quem vive o luto, quem perdeu alguém ou algo importante. Que o consolo do céu alcance esses corações. Que a dor não se transforme em amargura, mas em maturidade e compaixão. Senhor, fortaleça a fé daquele que quase desistiu de acreditar. Mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas sem resposta, sustenta essa chama pequena que ainda existe. Tu não despreza a fé frágil, pelo contrário,
Tu a protege até que cresça novamente. Que cada pessoa que escuta esta oração sinta que não chegou até aqui por acaso, que algo dentro do coração se acalme, que a respiração fique mais leve, que a esperança, mesmo tímida, volte a ocupar espaço. Continuamos confiando, esperando e caminhando. Ainda há mais à frente. Ainda há cuidado, direção e amor sendo derramados, mesmo no silêncio. Seguimos em silêncio interior, porque ainda há camadas profundas que Deus deseja tocar. Não apresse este momento. Deixe cada palavra encontrar espaço dentro de você, como quem permite que a alma descanse sem pressa. Eu conheço o teu cansaço que ninguém vê, diz o Senhor. Conheço as batalhas que você trava quando o dia termina e a mente não desliga. Eu sei das perguntas que você faz no escuro, das noites em que o coração aperta sem explicação. Eu estou ali também. Pai, que essa pessoa perceba agora que nunca esteve sozinha, mesmo quando tudo parecia silencioso demais. Senhor, retomamos o clamor do Salmo 7, porque muitos aqui se sentem injustiçados pela vida, por pessoas, por situações que fugiram do controle. Alguns fizeram o bem e receberam o mal. Outros confiaram e foram feridos. Deus justo coloca ordem onde houve confusão. Cura a revolta escondida, o sentimento de abandono, a vontade de desistir. Ensina-nos a descansar na Tua justiça, mesmo quando ela não chega no nosso tempo. Pai, que a proteção do Salmo 91 continue envolvendo cada detalhe. Protege pensamentos que insistem em voltar ao passado com culpa. Protege emoções frágeis que qualquer palavra machuca. Protege decisões futuras, caminhos que ainda não foram trilhados. Que todo medo de perda, de rejeição e de fracasso seja substituído por confiança em Ti. Que o coração volte a sentir segurança. Deus, como no Salmo 15, trabalha dentro de nós aquilo que precisa ser alinhado. Há quem esteja cansado de fingir que está tudo bem. Dá liberdade para sermos verdadeiros diante de Ti. Tira o peso da aparência, da comparação, da necessidade de provar algo. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando isso significa ir contra o fluxo. Senhor, o Salmo 23 fala de descanso, mas muitos aqui não conseguem descansar nem quando param. A mente continua acelerada, o coração inquieto. Conduze-nos, Pai, às águas tranquilas de novo. Ensina-nos a confiar que nem tudo depende de nós. Restaura forças que foram consumidas tentando controlar o que só Tu podes resolver. Pai amado, como no Salmo 40, há pessoas que esperam há tanto tempo que já não sabem mais como é esperar com esperança. O tempo passou, os planos mudaram, algumas portas se fecharam. Ainda assim existe um fio de fé. Honra esse fio. Sustenta quem está cansado de ser forte. Levanta quem caiu mais de uma vez. Coloca novos começos onde só se via final. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra da brevidade da vida. Ensina-nos a não viver apenas sobrevivendo. Que possamos encontrar sentido mesmo nos dias comuns. Que o coração volte a sentir gratidão pelas pequenas coisas. Que a pressa diminua e a presença aumente. Que cada pessoa aqui aprenda a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle. Senhor, como no Salmo 121, guarda-nos enquanto caminhamos. Há quem esteja em transição, em mudança, em fase de decisão. Guarda cada passo dado com medo, cada escolha feita com dúvida. Que o socorro venha do alto, mesmo quando os recursos da terra parecem insuficientes. Pai, toca agora em quem sente um vazio difícil de explicar. Não é tristeza clara, nem alegria, é um cansaço da alma. Preenche esse espaço com Tua presença, que esse vazio não seja ocupado por distrações que só aliviam por um momento. Que seja preenchido com paz, com sentido, com esperança verdadeira. Senhor, há pessoas aqui que carregam culpas antigas, palavras ditas no passado, escolhas que gostariam de apagar. Cura essas lembranças. Ensina-nos a não viver presos ao que já foi. Que cada perdão comece dentro do próprio coração. Que cada pessoa consiga se olhar com mais misericórdia, assim como Tu olhas. Pai, restaura a confiança de quem já foi muito decepcionado. Alguns aprenderam a não esperar nada para não se frustrar. Mas viver assim machuca. Cura esse bloqueio emocional.
Ensina-nos que confiar em Ti não significa ausência de dor, mas presença de sustentação mesmo quando a dor vem. Senhor, visita lares onde o silêncio pesa mais que o barulho, onde há distanciamento, frieza, palavras não ditas. Que o Teu amor comece a quebrar muros invisíveis. Traz reconciliação aonde ainda há espaço para ela, e aonde não houver, traz paz para aceitar e seguir. Pai, fortaleça quem está lutando contra pensamentos negativos constantes, há mentes cansadas de lutar sozinhas. Que a Tua luz invada esses pensamentos agora, que a verdade do céu substitua mentiras repetidas, que cada pessoa se lembre de que sua vida tem valor, propósito e significado. Senhor, dá descanso aos que vivem em alerta constante, pessoas que nunca relaxam, sempre esperando que algo dê errado. Que o corpo e a alma aprendam novamente o que é repousar, que o sono volte a ser tranquilo, que o coração desacelere. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a permanecer mesmo quando não sentimos, a continuar mesmo quando a vontade é parar. Que a fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és. Que cada palavra desta oração continue ecoando depois que o som cessar. Que algo mude por dentro, mesmo que seja de forma sutil. Que a esperança não seja barulhenta, mas firme. Que o coração saiba, ainda há cuidado, ainda há caminho, ainda há Deus olhando, sustentando e guiando cada passo. Neste mesmo espírito, sem pressa, porque há feridas que só se revelam quando o silêncio é respeitado. Permaneça aqui, mesmo que você não consiga explicar tudo o que sente. Deus compreende cada detalhe. Eu conheço a parte de você que tenta ser forte o tempo todo, diz o Senhor. Conheço o esforço que você faz para não desmoronar na frente dos outros. Eu vi quando você engoliu o choro, quando decidiu ficar calado para não causar problemas. Eu não ignoro isso. Eu cuido disso. Pai, permite que essa pessoa sinta agora que não precisa provar nada para ninguém diante de Ti. Senhor, mais uma vez nos apoiamos no Salmo 7, porque há pessoas aqui cansadas de carregar culpas que não são delas, acusações que foram lançadas, palavras que feriram, rótulos que machucaram profundamente. Deus justo, limpa a identidade desta pessoa, remove toda marca que não foi colocada por Ti, que ela volte a se reconhecer como filha amada, como alguém visto e conhecido pelo céu. Pai, que a cobertura do Salmo 91 continue ativa sobre esta vida. Há quem viva em constante estado de alerta, esperando que algo ruim aconteça, que esse medo seja substituído por confiança, que o coração aprenda que nem tudo é ameaça, que a mente encontre descanso na certeza de que Tu és abrigo seguro, mesmo quando o mundo parece instável. Senhor, conforme o Salmo 15, trabalha em nós a sinceridade diante de Ti. Há sentimentos que tentamos esconder até mesmo de Deus. Ensina-nos a levar tudo para a Tua presença, sem máscaras, sem discursos prontos. Que a alma encontre liberdade em ser verdadeira, que o coração pare de se punir por sentir o que sente. Pai, como no Salmo 23, muitos aqui estão cansados de conduzir a própria vida sozinhos. Tentaram controlar tudo, prever tudo, evitar toda a dor, mas agora estão exaustos. Assume o comando, Senhor. Conduz cada passo. Mostra que descansar em Ti não é fraqueza, é confiança. Que a alma volte a respirar aliviada. Deus, como no Salmo 40, há um clamor que já dura tempo demais. Algumas orações parecem não ter resposta, o silêncio pesa. Mas mesmo no silêncio, Tu estás agindo. Fortalece quem já pensou em parar de pedir. Dá paciência ao coração cansado. Sustenta a fé que está quase no limite. Perno eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossos dias passam rápido, mas as marcas emocionais podem durar anos se não forem tratadas. Cura lembranças que ainda doem quando vêm à mente, situações que já passaram, mas continuam vivas por dentro. Que o passado não roube mais a energia do presente. Ensina-nos a viver com leveza. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando parece difícil enxergar saída. Há caminhos confusos, decisões que assustam, escolhas que parecem grandes demais. Guarda cada passo. Protege de decisões impulsivas feitas pelo cansaço, que a sabedoria venha do alto. Pai,
visita agora quem se sente emocionalmente distante de tudo. Pessoas que já não sentem alegria como antes. Que a tua presença aqueça o que esfriou. Que o coração volte a se emocionar com pequenas coisas. Que a esperança, mesmo discreta, volte a florescer. Senhor, há quem esteja lutando contra pensamentos de autossabotagem. Vozes internas que dizem que não é capaz, que não merece, que sempre vai dar errado. Silencie essas vozes agora, que a verdade do céu se sobreponha, que cada pessoa se lembre de que foi criada com propósito. Pai, toca nos relacionamentos que estão desgastados, onde há mágoa acumulada, silêncio prolongado, distância emocional. Dá sabedoria para saber quando falar e quando silenciar. Dá coragem para pedir perdão quando necessário e dá paz quando a reconciliação não depende mais de nós. Senhor, fortalece quem está aprendendo a colocar limites. Pessoas que sempre disseram sim, mesmo quando isso custava a própria saúde emocional. Ensina que limites também são forma de amor, que ninguém aqui se sinta culpado por cuidar de si. Pai, a quem esteja vivendo uma fase de espera solitária, enquanto outros aparentam avançar, essa pessoa sente que está parada. Lembra de que o tempo de espera também é tempo de preparo, que nada está sendo desperdiçado, que cada dia tem valor, mesmo quando parece igual ao anterior. Senhor, visita agora quem sente medo do futuro, medo de não conseguir, de fracassar, de ficar sozinho. Que a confiança em Ti seja maior do que qualquer previsão negativa. Que o coração aprenda a viver o hoje, sem se antecipar a dores que ainda não existem. Pai, traz descanso profundo para a alma, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Que essa pessoa consiga desligar um pouco da cobrança interna, da autocrítica constante, da sensação de nunca ser suficiente. Que ela se sinta aceita exatamente como está neste momento. Senhor, ensina-nos a confiar no processo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda dor precisa de resposta imediata. Dá-nos paciência conosco mesmos. Que possamos caminhar sem nos comparar, sem nos apressar, sem nos condenar. Pai, que cada pessoa sinta que este momento é um lugar seguro. Um espaço onde não precisa fingir, nem explicar, nem justificar. Apenas estar. Que a Tua presença envolva cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Que esta oração continue trabalhando por dentro, mesmo quando não houver palavras. Que algo se reorganize no interior. Que a esperança se torne mais firme. Que o coração saiba, sem dúvida, há cuidado constante. Há direção sendo construída. Há um Deus presente em cada passo, mesmo nos dias mais silenciosos. Seguimos adiante com o coração aberto, porque ainda existem áreas profundas que Deus está tocando com cuidado. Não é algo apressado, não é algo superficial. É um trabalho silencioso, paciente, como quem reconstrói por dentro aquilo que o tempo, as dores e as decepções desgastaram. Eu conheço o medo que você não confessa, diz o Senhor. Conheço a insegurança que você disfarça com maturidade. Eu sei quando você diz que está tudo bem, mas por dentro sente que algo pode desmoronar a qualquer momento. Eu não te abandono nesse estado, eu permaneço. Pai, que essa verdade alcance agora quem vive em constante tensão, esperando sempre o pior. Senhor, voltamos ao Salmo 7 porque há pessoas cansadas de se defender, cansadas de explicar, de justificar, de provar que não são aquilo que disseram sobre elas. Deus justo, toma essas batalhas em Tuas mãos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando somos mal interpretados. Que a identidade dessa pessoa não seja construída pelas palavras dos outros, mas pela Tua verdade. Pai, que o abrigo do Salmo 91 continue envolvendo cada pensamento inquieto. Há mentes que não desligam, que revisitam erros antigos, que criam cenários de medo. Que a paz do céu interrompa esse ciclo agora. Que o coração aprenda a se sentir seguro novamente. Que a sensação constante de ameaça seja substituída por confiança. Senhor, conforme o Salmo 15, trabalha em nós a honestidade interior. Há quem esteja em conflito consigo mesmo, tentando agradar a todos e se perdendo no processo. Ensina-nos a viver alinhados com quem realmente somos diante de Ti.
Que o coração encontre descanso ao parar de representar papéis que não sustentam mais. Pai, como no Salmo 23, muitos aqui estão exaustos de tomar decisões sozinhos, de carregar responsabilidades que parecem grandes demais. Assume o cuidado, Senhor. Mostra que mesmo quando não sabemos qual direção seguir, Tu sabes exatamente onde nos conduzir. Que o medo de errar diminua e a confiança em Ti cresça. Deus, como no Salmo 40, há orações repetidas, pedidos antigos, sonhos que foram guardados por medo de se frustrar novamente. Pai, visita esses sonhos, mesmo aqueles que parecem esquecidos, mesmo os que foram colocados de lado para sobreviver. Renova a esperança com delicadeza, sem pressionar, sem cobrar. Pai eterno, o Salmo 90 nos lembra que o tempo não volta, mas a restauração pode acontecer agora. Cura o arrependimento que virou culpa, cura a saudade que virou dor constante. Ensina-nos a aceitar nossa própria história, sem nos punir por ela. Que o passado seja lugar de aprendizado, não de prisão. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando o caminho parece longo demais. Há quem esteja cansado de recomeçar, de tentar outra vez, de juntar forças novamente. Guarda cada passo, sustenta quem já não tem energia sobrando. Que o socorro venha na medida exata, no tempo certo. Pai, toca agora em quem se sente emocionalmente desconectado. Pessoas que não choram mais, não se alegram como antes, apenas seguem. Que a Tua presença desperte novamente sensibilidade, sem medo da dor. Que sentir volte a ser seguro. Senhor, visita quem vive comparando a própria vida com a dos outros, quem se sente atrasado, insuficiente, sempre aquém. Que essa comparação seja quebrada agora. Que cada pessoa entenda que existe um tempo único, um caminho específico, um processo individual sendo vivido. Pai, fortaleça quem está aprendendo a dizer não, quem começou a se respeitar e por isso foi mal interpretado. Dá paz para continuar firme, sem endurecer o coração. Ensina que amor próprio não é egoísmo, é equilíbrio. Senhor, a quem esteja lutando contra a solidão, mesmo cercado de pessoas, uma solidão que não é física, mas emocional. Que a Tua presença preencha esse espaço, que essa pessoa se sinta vista, ouvida, compreendida por Ti. Pai, toca nos pensamentos que dizem que é já tarde demais, que o tempo passou, que as chances acabaram, que essas mentiras sejam silenciadas. Em Ti sempre há possibilidade de recomeço, mesmo que não seja como antes, mas de forma mais madura e consciente. Senhor, visita quem vive com medo de perder o controle. Pessoas que precisam planejar tudo para se sentirem seguras. Ensina-nos a confiar mesmo sem garantias. Que o coração aprenda a descansar no invisível. Pai, cura relações internas quebradas. Pessoas que se tratam com dureza, que se cobram além do limite, que nunca se permitem errar. Ensina-nos a ter misericórdia de nós mesmos, assim como Tu tens. Senhor, fortaleça quem está atravessando mudanças inesperadas, mudanças que não foram escolhidas por nós, mas impostas pela vida. Dá adaptação, dá força, dá serenidade, que o coração encontre estabilidade mesmo em terreno novo. Pai, visita quem sente culpa por não conseguir ser grato o tempo todo, quem se cobra a espiritualidade perfeita. Ensina que sentir tristeza não é falta de fé, que o choro também é linguagem da alma. Senhor, traz clareza onde há confusão emocional, onde sentimentos se misturam e decisões parecem difíceis. Que a mente se organize aos poucos, que o coração encontre direção sem pressão. Pai, ensina-nos a confiar no Teu cuidado diário, não apenas nos grandes livramentos, mas nos detalhes, no levantar da manhã, no sustento silencioso, na força que aparece quando parecia não haver mais. Senhor, que essa oração continue ecoando dentro de cada pessoa, que algo se alinhe internamente, que a ansiedade diminua, que o coração encontre repouso, que cada um sinta, mesmo sem palavras,
que não está sendo esquecido, que existe um caminho sendo construído mesmo que ainda não esteja visível, que existe cuidado contínuo, presença constante e amor que não desiste mesmo quando a fé oscila. Seguimos confiando, caminhando e permitindo que Deus continue fazendo, no tempo certo, o que precisa ser feito dentro de cada coração. Seguimos em espírito de oração, com o coração aberto e atento, porque ainda há coisas que Deus quer tratar profundamente dentro de nós. Permaneça aqui, escutando com calma, como quem senta para conversar com alguém que conhece a sua história por completo. Eu sei que você tentou ser forte mais vezes do que podia, diz o Senhor. Eu vi quando você sorriu para não preocupar ninguém, mas por dentro estava cansado. Eu não te julgo por isso, eu te acolho. Pai, que essa pessoa sinta agora que não precisa mais carregar tudo sozinha. Que o peso seja entregue em tuas mãos, porque tu és um Deus que sustenta. Senhor, lembramos novamente do Salmo 7, porque há corações aqui que clamam por justiça. Não apenas justiça externa, mas interna. Cura culpas antigas, arrependimentos silenciosos e acusações que a própria mente insiste em repetir. Que a verdade do céu silencie toda voz que não vem de ti. Que cada pessoa se veja como tu a vês, com misericórdia, propósito e esperança. Deus de refúgio, como no Salmo 91, envolve agora cada pensamento. Há quem esteja lutando contra a ansiedade, medo do futuro, preocupação excessiva. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, invada agora. Que o descanso alcance até aqueles que não conseguem dormir direito. Que a noite volte a ser lugar de descanso e não de angústia. Pai, ensina-nos, como diz o Salmo 15, a viver de forma simples e verdadeira. Que não precisemos fingir força quando precisamos de ajuda. Que não precisemos endurecer o coração para sobreviver. Dá-nos coragem para ser quem somos diante de Ti. Que a integridade seja mais importante do que a aprovação dos outros. Senhor, há pessoas aqui que sentem que perderam o rumo. Que o Salmo 23 seja vivo agora. Conduz-nos às águas tranquilas. Restaura aquilo que foi desgastado pelo tempo, pelas decepções, pelas perdas. Mesmo que o caminho pareça escuro, que cada um perceba que tu caminhas junto, passo a passo, sem abandonar. Pai, como no Salmo 40, há um clamor silencioso subindo agora. Nem todos conseguem verbalizar o que sentem, mas tu entendes. Inclina os teus ouvidos mais uma vez. Há quem esteja cansado de esperar, mas ainda assim não desistiu. Honra essa perseverança. Transforma o choro escondido em força renovada. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossa vida passa rápido, mas tu permaneces. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com aquilo que não edifica. Tira do coração o apego ao que já acabou. Dá graça para recomeçar, mesmo quando parece tarde. Que cada novo dia seja visto como oportunidade e não como peso. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando tudo parece difícil. O socorro não vem das circunstâncias, vem de Ti. Guarda esta pessoa em decisões importantes, em caminhos desconhecidos, em escolhas que causam medo. Que ela sinta segurança, mesmo sem ter todas as respostas. Pai, toca agora nas emoções mais profundas. Cura lembranças dolorosas que ainda causam lágrimas. Visita quem sente saudade, quem vive o luto, quem perdeu alguém ou algo importante. Que o consolo do céu alcance esses corações. Que a dor não se transforme em amargura, mas em maturidade e compaixão. Senhor, fortaleça a fé daquele que quase desistiu de acreditar. Mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas sem resposta, sustenta essa chama pequena que ainda existe. Tu não despreza a fé frágil, pelo contrário, tu a protege até que cresça novamente. Que cada pessoa que escuta esta oração sinta que não chegou até aqui por acaso, que algo dentro do coração se acalme,
que a respiração fique mais leve, que a esperança, mesmo tímida, volte a ocupar espaço. Continuamos confiando, esperando e caminhando. Ainda há mais à frente. Ainda há cuidado, direção e amor sendo derramados, mesmo no silêncio. Seguimos em silêncio interior, porque ainda há camadas profundas que Deus deseja tocar. Não apresse este momento. Deixe cada palavra encontrar espaço dentro de você, como quem permite que a alma descanse sem pressa. Eu conheço o teu cansaço que ninguém vê, diz o Senhor. Conheço as batalhas que você trava quando o dia termina e a mente não desliga. Eu sei das perguntas que você faz no escuro, das noites em que o coração aperta sem explicação. Eu estou ali também. Pai, que essa pessoa perceba agora que nunca esteve sozinha, mesmo quando tudo parecia silencioso demais. Senhor, retomamos o clamor do Salmo 7, porque muitos aqui se sentem injustiçados pela vida, por pessoas, por situações que fugiram do controle. Alguns fizeram o bem e receberam o mal, outros confiaram e foram feridos. Deus justo coloca ordem onde houve confusão. Cura a revolta escondida, o sentimento de abandono, a vontade de desistir. Ensina-nos a descansar na Tua justiça, mesmo quando ela não chega no nosso tempo. Pai, que a proteção do Salmo 91 continue envolvendo cada detalhe. Protege pensamentos que insistem em voltar ao passado com culpa. Protege emoções frágeis que qualquer palavra machuca. Protege decisões futuras, caminhos que ainda não foram trilhados. Que todo medo de perda, de rejeição e de fracasso seja substituído por confiança em Ti. Que o coração volte a sentir segurança. Deus, como no Salmo 15, trabalha dentro de nós aquilo que precisa ser alinhado. Há quem esteja cansado de fingir que está tudo bem. Dá liberdade para sermos verdadeiros diante de Ti. Tira o peso da aparência, da comparação, da necessidade de provar algo. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando isso significa ir contra o fluxo. Senhor, o Salmo 23 fala de descanso, mas muitos aqui não conseguem descansar nem quando param. A mente continua acelerada, o coração inquieto. Conduze-nos, Pai, às águas tranquilas de novo. Ensina-nos a confiar que nem tudo depende de nós. Restaura forças que foram consumidas tentando controlar o que só Tu podes resolver. Pai amado, como no Salmo 40, há pessoas que esperam há tanto tempo que já não sabem mais como é esperar com esperança. O tempo passou, os planos mudaram, algumas portas se fecharam. Ainda assim existe um fio de fé. Honra esse fio. Sustenta quem está cansado de ser forte. Levanta quem caiu mais de uma vez. Coloca novos começos onde só se via final. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra da brevidade da vida. Ensina-nos a não viver apenas sobrevivendo, que possamos encontrar sentido mesmo nos dias comuns, que o coração volte a sentir gratidão pelas pequenas coisas, que a pressa diminua e a presença aumente, que cada pessoa aqui aprenda a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle. Senhor, como no Salmo 121, guarda-nos enquanto caminhamos. Há quem esteja em transição, em mudança, em fase de decisão. Guarda cada passo dado com medo, cada escolha feita com dúvida. Que o socorro venha do alto, mesmo quando os recursos da terra parecem insuficientes. Pai, toca agora em quem sente um vazio difícil de explicar. Não é tristeza clara, nem alegria, é um cansaço da alma. Preenche esse espaço com Tua presença, que esse vazio não seja ocupado por distrações que só aliviam por um momento. Que seja preenchido com paz, com sentido, com esperança verdadeira. Senhor, há pessoas aqui que carregam culpas antigas, palavras ditas no passado, escolhas que gostariam de apagar. Cura essas lembranças. Ensina-nos a não viver presos ao que já foi. Que cada perdão comece dentro do próprio coração. Que cada pessoa consiga se olhar com mais misericórdia, assim como Tu olhas. Pai, restaura a confiança de quem já foi muito decepcionado. Alguns aprenderam a não esperar nada para não se frustrar. Mas viver assim machuca. Cura esse bloqueio emocional. Ensina-nos que confiar em Ti não significa ausência de dor, mas presença de sustentação mesmo quando a dor vem. Senhor, visita lares onde o silêncio pesa mais que o barulho,
onde há distanciamento, frieza, palavras não ditas. Que o teu amor comece a quebrar muros invisíveis. Traz reconciliação aonde ainda há espaço para ela, e aonde não houver, traz paz para aceitar e seguir. Pai, fortaleça quem está lutando contra pensamentos negativos constantes, há mentes cansadas de lutar sozinhas. Que a tua luz invada esses pensamentos agora, que a verdade do céu substitua mentiras repetidas, que cada pessoa se lembre de que sua vida tem valor, propósito e significado. Senhor, dá descanso aos que vivem em alerta constante, pessoas que nunca relaxam, sempre esperando que algo dê errado. Que o corpo e a alma aprendam novamente o que é repousar, que o sono volte a ser tranquilo, que o coração desacelere. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a permanecer mesmo quando não sentimos, a continuar mesmo quando a vontade é parar. Que a fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és. Que cada palavra desta oração continue ecoando depois que o som cessar. Que algo mude por dentro, mesmo que seja de forma sutil. Que a esperança não seja barulhenta, mas firme. Que o coração saiba, ainda há cuidado, ainda há caminho, ainda há Deus olhando, sustentando e guiando cada passo. Neste mesmo espírito, sem pressa, porque há feridas que só se revelam quando o silêncio é respeitado. Permaneça aqui, mesmo que você não consiga explicar tudo o que sente. Deus compreende cada detalhe. Eu conheço a parte de você que tenta ser forte o tempo todo, diz o Senhor. Conheço o esforço que você faz para não desmoronar na frente dos outros. Eu vi quando você engoliu o choro, quando decidiu ficar calado para não causar problemas. Eu não ignoro isso. Eu cuido disso. Pai, permite que essa pessoa sinta agora que não precisa provar nada para ninguém diante de Ti. Senhor, mais uma vez nos apoiamos no Salmo 7, porque há pessoas aqui cansadas de carregar culpas que não são delas. Acusações que foram lançadas, palavras que feriram, rótulos que machucaram profundamente. Deus justo, limpa a identidade desta pessoa, remove toda marca que não foi colocada por Ti, que ela volte a se reconhecer como filha amada, como alguém visto e conhecido pelo céu. Pai, que a cobertura do Salmo 91 continue ativa sobre esta vida. Há quem viva em constante estado de alerta, esperando que algo ruim aconteça, que esse medo seja substituído por confiança, que o coração aprenda que nem tudo é ameaça, que a mente encontre descanso na certeza de que Tu és abrigo seguro, mesmo quando o mundo parece instável. Senhor, conforme o Salmo 15, trabalha em nós a sinceridade diante de Ti. Há sentimentos que tentamos esconder até mesmo de Deus. Ensina-nos a levar tudo para a Tua presença, sem máscaras, sem discursos prontos. Que a alma encontre liberdade em ser verdadeira, que o coração pare de se punir por sentir o que sente. Pai, como no Salmo 23, muitos aqui estão cansados de conduzir a própria vida sozinhos. Tentaram controlar tudo, prever tudo, evitar toda a dor, mas agora estão exaustos. Assume o comando, Senhor. Conduz cada passo. Mostra que descansar em Ti não é fraqueza, é confiança. Que a alma volte a respirar aliviada. Deus, como no Salmo 40, há um clamor que já dura tempo demais. Algumas orações parecem não ter resposta, o silêncio pesa. Mas mesmo no silêncio, Tu estás agindo. Fortalece quem já pensou em parar de pedir. Dá paciência ao coração cansado. Sustenta a fé que está quase no limite. Perno eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossos dias passam rápido, mas as marcas emocionais podem durar anos se não forem tratadas. Cura lembranças que ainda doem quando vêm à mente, situações que já passaram, mas continuam vivas por dentro. Que o passado não roube mais a energia do presente. Ensina-nos a viver com leveza. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando parece difícil enxergar saída. Há caminhos confusos, decisões que assustam, escolhas que parecem grandes demais. Guarda cada passo. Protege de decisões impulsivas feitas pelo cansaço, que a sabedoria venha do alto. Pai, visita agora quem se sente emocionalmente distante de tudo. Pessoas que já não sentem alegria como antes. Que a Tua presença aqueça o que esfriou,
que o coração volte a se emocionar com pequenas coisas, que a esperança, mesmo discreta, volte a florescer. Senhor, há quem esteja lutando contra pensamentos de autossabotagem, vozes internas que dizem que não é capaz, que não merece, que sempre vai dar errado. Silencie essas vozes agora, que a verdade do céu se sobreponha, que cada pessoa se lembre de que foi criada com propósito. Pai, toca nos relacionamentos que estão desgastados, onde há mágoa acumulada, silêncio prolongado, distância emocional. Dá sabedoria para saber quando falar e quando silenciar. Dá coragem para pedir perdão quando necessário e dá paz quando a reconciliação não depende mais de nós. Senhor, fortalece quem está aprendendo a colocar limites, pessoas que sempre disseram sim mesmo quando isso custava a própria saúde emocional. Ensina que limites também são forma de amor, que ninguém aqui se sinta culpado por cuidar de si. Pai, a quem esteja vivendo uma fase de espera solitária, enquanto outros aparentam avançar, essa pessoa sente que está parada. Lembra de que o tempo de espera também é tempo de preparo, que nada está sendo desperdiçado, que cada dia tem valor, mesmo quando parece igual ao anterior. Senhor, visita agora quem sente medo do futuro, medo de não conseguir, de fracassar, de ficar sozinho. Que a confiança em Ti seja maior do que qualquer previsão negativa. Que o coração aprenda a viver o hoje, sem se antecipar a dores que ainda não existem. Pai, traz descanso profundo para a alma, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Que essa pessoa consiga desligar um pouco da cobrança interna, da autocrítica constante, da sensação de nunca ser suficiente. Que ela se sinta aceita exatamente como está neste momento. Senhor, ensina-nos a confiar no processo. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem toda dor precisa de resposta imediata. Dá-nos paciência conosco mesmos, que possamos caminhar sem nos comparar, sem nos apressar, sem nos condenar. Pai, que cada pessoa sinta que este momento é um lugar seguro, um espaço onde não precisa fingir, nem explicar, nem justificar, apenas estar. Que a Tua presença envolva cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Que esta oração continue trabalhando por dentro, mesmo quando não houver palavras. Que algo se reorganize no interior. Que a esperança se torne mais firme. Que o coração saiba, sem dúvida, há cuidado constante, há direção sendo construída, há um Deus presente em cada passo, mesmo nos dias mais silenciosos. Seguimos adiante com o coração aberto, porque ainda existem áreas profundas que Deus está tocando com cuidado. Não é algo apressado, não é algo superficial. É um trabalho silencioso, paciente, como quem reconstrói por dentro aquilo que o tempo, as dores e as decepções desgastaram. Eu conheço o medo que você não confessa, diz o Senhor. Conheço a insegurança que você disfarça com maturidade. Eu sei quando você diz que está tudo bem, mas por dentro sente que algo pode desmoronar a qualquer momento. Eu não te abandono nesse estado, eu permaneço. Pai, que essa verdade alcance agora quem vive em constante tensão, esperando sempre o pior. Senhor, voltamos ao Salmo 7 porque há pessoas cansadas de se defender, cansadas de explicar, de justificar, de provar que não são aquilo que disseram sobre elas. Deus justo, toma essas batalhas em Tuas mãos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando somos mal interpretados. Que a identidade dessa pessoa não seja construída pelas palavras dos outros, mas pela Tua verdade. Pai, que o abrigo do Salmo 91 continue envolvendo cada pensamento inquieto. Há mentes que não desligam, que revisitam erros antigos, que criam cenários de medo. Que a paz do céu interrompa esse ciclo agora. Que o coração aprenda a se sentir seguro novamente. Que a sensação constante de ameaça seja substituída por confiança. Senhor, conforme o Salmo 15, trabalha em nós a honestidade interior. Há quem esteja em conflito consigo mesmo, tentando agradar a todos e se perdendo no processo. Ensina-nos a viver alinhados com quem realmente somos diante de Ti. Que o coração encontre descanso ao parar de representar papéis que não sustentam mais. Pai, como no Salmo 23,
Muitos aqui estão exaustos de tomar decisões sozinhos, de carregar responsabilidades que parecem grandes demais. Assume o cuidado, Senhor. Mostra que mesmo quando não sabemos qual direção seguir, Tu sabes exatamente onde nos conduzir. Que o medo de errar diminua e a confiança em Ti cresça. Deus, como no Salmo 40, há orações repetidas, pedidos antigos, sonhos que foram guardados por medo de se frustrar novamente. Pai, visita esses sonhos, mesmo aqueles que parecem esquecidos, mesmo os que foram colocados de lado para sobreviver. Renova a esperança com delicadeza, sem pressionar, sem cobrar. Pai eterno, o Salmo 90 nos lembra que o tempo não volta, mas a restauração pode acontecer agora. Cura o arrependimento que virou culpa, cura a saudade que virou dor constante. Ensina-nos a aceitar nossa própria história, sem nos punir por ela. Que o passado seja lugar de aprendizado, não de prisão. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando o caminho parece longo demais. Há quem esteja cansado de recomeçar, de tentar outra vez, de juntar forças novamente. Guarda cada passo, sustenta quem já não tem energia sobrando. Que o socorro venha na medida exata, no tempo certo. Pai, toca agora em quem se sente emocionalmente desconectado. Pessoas que não choram mais, não se alegram como antes, apenas seguem. Que a Tua presença desperte novamente sensibilidade, sem medo da dor. Que sentir volte a ser seguro. Senhor, visita quem vive comparando a própria vida com a dos outros, quem se sente atrasado, insuficiente, sempre aquém. Que essa comparação seja quebrada agora. Que cada pessoa entenda que existe um tempo único, um caminho específico, um processo individual sendo vivido. Pai, fortaleça quem está aprendendo a dizer não, quem começou a se respeitar e por isso foi mal interpretado. Dá paz para continuar firme, sem endurecer o coração. Ensina que amor próprio não é egoísmo, é equilíbrio. Senhor, a quem esteja lutando contra a solidão, mesmo cercado de pessoas, uma solidão que não é física, mas emocional. Que a Tua presença preencha esse espaço, que essa pessoa se sinta vista, ouvida, compreendida por Ti. Pai, toca nos pensamentos que dizem que é já tarde demais, que o tempo passou, que as chances acabaram, que essas mentiras sejam silenciadas. Em Ti sempre há possibilidade de recomeço, mesmo que não seja como antes, mas de forma mais madura e consciente. Senhor, visita quem vive com medo de perder o controle, pessoas que precisam planejar tudo para se sentirem seguras. Ensina-nos a confiar mesmo sem garantias, que o coração aprenda a descansar no invisível. Pai, cura relações internas quebradas, pessoas que se tratam com dureza, que se cobram além do limite, que nunca se permitem errar. Ensina-nos a ter misericórdia de nós mesmos, assim como Tu tens. Senhor, fortaleça quem está atravessando mudanças inesperadas, mudanças que não foram escolhidas por nós, mas impostas pela vida. Da adaptação, da força, da serenidade. Que o coração encontre estabilidade mesmo em terreno novo. Pai, visita quem sente culpa por não conseguir ser grato o tempo todo, quem se cobra a espiritualidade perfeita. Ensina que sentir tristeza não é falta de fé, que o choro também é linguagem da alma. Senhor, traz clareza onde há confusão emocional, onde sentimentos se misturam e decisões parecem difíceis. Que a mente se organize aos poucos, que o coração encontre direção sem pressão. Pai, ensina-nos a confiar no Teu cuidado diário, não apenas nos grandes livramentos, mas nos detalhes, no levantar da manhã, no sustento silencioso, na força que aparece quando parecia não haver mais. Senhor, que essa oração continue ecoando dentro de cada pessoa, que algo se alinhe internamente, que a ansiedade diminua, que o coração encontre repouso, que cada um sinta, mesmo sem palavras, que não está sendo esquecido, que existe um caminho sendo construído mesmo que ainda não esteja visível, que existe cuidado contínuo,
presença constante e amor que não desiste mesmo quando a fé oscila. Seguimos confiando, caminhando e permitindo que Deus continue fazendo, no tempo certo, o que precisa ser feito dentro de cada coração. Seguimos em espírito de oração, com o coração aberto e atento, porque ainda há coisas que Deus quer tratar profundamente dentro de nós. Permaneça aqui, escutando com calma, como quem senta para conversar com alguém que conhece a sua história por completo. Eu sei que você tentou ser forte mais vezes do que podia, diz o Senhor. Eu vi quando você sorriu para não preocupar ninguém, mas por dentro estava cansado. Eu não te julgo por isso, eu te acolho. Pai, que essa pessoa sinta agora que não precisa mais carregar tudo sozinha. Que o peso seja entregue em tuas mãos, porque tu és um Deus que sustenta. Senhor, lembramos novamente do Salmo 7, porque há corações aqui que clamam por justiça. Não apenas justiça externa, mas interna. Cura culpas antigas, arrependimentos silenciosos e acusações que a própria mente insiste em repetir. Que a verdade do céu silencie toda voz que não vem de ti. Que cada pessoa se veja como tu a vês, com misericórdia, propósito e esperança. Deus de refúgio, como no Salmo 91, envolve agora cada pensamento. Há quem esteja lutando contra a ansiedade, medo do futuro, preocupação excessiva. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, invada agora. Que o descanso alcance até aqueles que não conseguem dormir direito. Que a noite volte a ser lugar de descanso e não de angústia. Pai, ensina-nos, como diz o Salmo 15, a viver de forma simples e verdadeira. Que não precisemos fingir força quando precisamos de ajuda. Que não precisemos endurecer o coração para sobreviver. Dá-nos coragem para ser quem somos diante de Ti. Que a integridade seja mais importante do que a aprovação dos outros. Senhor, há pessoas aqui que sentem que perderam o rumo. Que o Salmo 23 seja vivo agora. Conduz-nos às águas tranquilas. Restaura aquilo que foi desgastado pelo tempo, pelas decepções, pelas perdas. Mesmo que o caminho pareça escuro, que cada um perceba que tu caminhas junto, passo a passo, sem abandonar. Pai, como no Salmo 40, há um clamor silencioso subindo agora. Nem todos conseguem verbalizar o que sentem, mas tu entendes. Inclina os teus ouvidos mais uma vez. Há quem esteja cansado de esperar, mas ainda assim não desistiu. Honra essa perseverança. Transforma o choro escondido em força renovada. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossa vida passa rápido, mas tu permaneces. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com aquilo que não edifica. Tira do coração o apego ao que já acabou. Dá graça para recomeçar, mesmo quando parece tarde. Que cada novo dia seja visto como oportunidade e não como peso. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando tudo parece difícil. O socorro não vem das circunstâncias, vem de Ti. Guarda esta pessoa em decisões importantes, em caminhos desconhecidos, em escolhas que causam medo. Que ela sinta segurança, mesmo sem ter todas as respostas. Pai, toca agora nas emoções mais profundas. Cura lembranças dolorosas que ainda causam lágrimas. Visita quem sente saudade, quem vive o luto, quem perdeu alguém ou algo importante. Que o consolo do céu alcance esses corações. Que a dor não se transforme em amargura, mas em maturidade e compaixão. Senhor, fortaleça a fé daquele que quase desistiu de acreditar. Mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas sem resposta, sustenta essa chama pequena que ainda existe. Tu não despreza a fé frágil, pelo contrário, tu a protege até que cresça novamente. Que cada pessoa que escuta esta oração sinta que não chegou até aqui por acaso, que algo dentro do coração se acalme, que a respiração fique mais leve, que a esperança, mesmo tímida, volte a ocupar espaço.
Continuamos confiando, esperando e caminhando. Ainda há mais à frente. Ainda há cuidado, direção e amor sendo derramados, mesmo no silêncio. Seguimos em silêncio interior, porque ainda há camadas profundas que Deus deseja tocar. Não apresse este momento. Deixe cada palavra encontrar espaço dentro de você, como quem permite que a alma descanse sem pressa. Eu conheço o teu cansaço que ninguém vê, diz o Senhor. Conheço as batalhas que você trava quando o dia termina e a mente não desliga. Eu sei das perguntas que você faz no escuro, das noites em que o coração aperta sem explicação. Eu estou ali também. Pai, que essa pessoa perceba agora que nunca esteve sozinha, mesmo quando tudo parecia silencioso demais. Senhor, retomamos o clamor do Salmo 7, porque muitos aqui se sentem injustiçados pela vida, por pessoas, por situações que fugiram do controle. Alguns fizeram o bem e receberam o mal, outros confiaram e foram feridos. Deus justo coloca ordem onde houve confusão. Cura a revolta escondida, o sentimento de abandono, a vontade de desistir. Ensina-nos a descansar na Tua justiça, mesmo quando ela não chega no nosso tempo. Pai, que a proteção do Salmo 91 continue envolvendo cada detalhe. Protege pensamentos que insistem em voltar ao passado com culpa. Protege emoções frágeis que qualquer palavra machuca. Protege decisões futuras, caminhos que ainda não foram trilhados. Que todo medo de perda, de rejeição e de fracasso seja substituído por confiança em Ti. Que o coração volte a sentir segurança. Deus, como no Salmo 15, trabalha dentro de nós aquilo que precisa ser alinhado. Há quem esteja cansado de fingir que está tudo bem. Dá liberdade para sermos verdadeiros diante de Ti. Tira o peso da aparência, da comparação, da necessidade de provar algo. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando isso significa ir contra o fluxo. Senhor, o Salmo 23 fala de descanso, mas muitos aqui não conseguem descansar nem quando param. A mente continua acelerada, o coração inquieto. Conduze-nos, Pai, às águas tranquilas de novo. Ensina-nos a confiar que nem tudo depende de nós. Restaura forças que foram consumidas tentando controlar o que só Tu podes resolver. Pai amado, como no Salmo 40, há pessoas que esperam há tanto tempo que já não sabem mais como é esperar com esperança. O tempo passou, os planos mudaram, algumas portas se fecharam. Ainda assim existe um fio de fé. Honra esse fio. Sustenta quem está cansado de ser forte. Levanta quem caiu mais de uma vez. Coloca novos começos onde só se via final. Deus eterno, o Salmo 90 nos lembra da brevidade da vida. Ensina-nos a não viver apenas sobrevivendo. Que possamos encontrar sentido mesmo nos dias comuns. Que o coração volte a sentir gratidão pelas pequenas coisas. Que a pressa diminua e a presença aumente. Que cada pessoa aqui aprenda a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle. Senhor, como no Salmo 121, guarda-nos enquanto caminhamos. Há quem esteja em transição, em mudança, em fase de decisão. Guarda cada passo dado com medo, cada escolha feita com dúvida. Que o socorro venha do alto, mesmo quando os recursos da terra parecem insuficientes. Pai, toca agora em quem sente um vazio difícil de explicar. Não é tristeza clara, nem alegria, é um cansaço da alma. Preenche esse espaço com Tua presença, que esse vazio não seja ocupado por distrações que só aliviam por um momento. Que seja preenchido com paz, com sentido, com esperança verdadeira. Senhor, há pessoas aqui que carregam culpas antigas, palavras ditas no passado, escolhas que gostariam de apagar. Cura essas lembranças. Ensina-nos a não viver presos ao que já foi. Que cada perdão comece dentro do próprio coração. Que cada pessoa consiga se olhar com mais misericórdia, assim como Tu olhas. Pai, restaura a confiança de quem já foi muito decepcionado. Alguns aprenderam a não esperar nada para não se frustrar. Mas viver assim machuca. Cura esse bloqueio emocional. Ensina-nos que confiar em Ti não significa ausência de dor, mas presença de sustentação mesmo quando a dor vem. Senhor, visita lares onde o silêncio pesa mais que o barulho, onde há distanciamento, frieza, palavras não ditas.
que o teu amor comece a quebrar muros invisíveis. Traz reconciliação aonde ainda há espaço para ela, e aonde não houver, traz paz para aceitar e seguir. Pai, fortaleça quem está lutando contra pensamentos negativos constantes, há mentes cansadas de lutar sozinhas. Que a tua luz invada esses pensamentos agora, que a verdade do céu substitua mentiras repetidas, que cada pessoa se lembre de que sua vida tem valor, propósito e significado. Senhor, dá descanso aos que vivem em alerta constante, pessoas que nunca relaxam, sempre esperando que algo dê errado. Que o corpo e a alma aprendam novamente o que é repousar, que o sono volte a ser tranquilo, que o coração desacelere. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a permanecer mesmo quando não sentimos, a continuar mesmo quando a vontade é parar. Que a fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és. Que cada palavra desta oração continue ecoando depois que o som cessar. Que algo mude por dentro, mesmo que seja de forma sutil. Que a esperança não seja barulhenta, mas firme. Que o coração saiba: ainda há cuidado, ainda há caminho, ainda há Deus olhando, sustentando e guiando cada passo. Neste mesmo espírito, sem pressa, porque há feridas que só se revelam quando o silêncio é respeitado. Permaneça aqui, mesmo que você não consiga explicar tudo o que sente. Deus compreende cada detalhe. Eu conheço a parte de você que tenta ser forte o tempo todo, diz o Senhor. Conheço o esforço que você faz para não desmoronar na frente dos outros. Eu vi quando você engoliu o choro, quando decidiu ficar calado para não causar problemas. Eu não ignoro isso. Eu cuido disso. Pai, permite que essa pessoa sinta agora que não precisa provar nada para ninguém diante de Ti. Senhor, mais uma vez nos apoiamos no Salmo 7, porque há pessoas aqui cansadas de carregar culpas que não são delas. Acusações que foram lançadas, palavras que feriram, rótulos que machucaram profundamente. Deus justo, limpa a identidade desta pessoa, remove toda marca que não foi colocada por Ti, que ela volte a se reconhecer como filha amada, como alguém visto e conhecido pelo céu. Pai, que a cobertura do Salmo 91 continue ativa sobre esta vida. Há quem viva em constante estado de alerta, esperando que algo ruim aconteça, que esse medo seja substituído por confiança, que o coração aprenda que nem tudo é ameaça, que a mente encontre descanso na certeza de que Tu és abrigo seguro, mesmo quando o mundo parece instável. Senhor, conforme o Salmo 15, trabalha em nós a sinceridade diante de Ti. Há sentimentos que tentamos esconder até mesmo de Deus. Ensina-nos a levar tudo para a Tua presença, sem máscaras, sem discursos prontos. Que a alma encontre liberdade em ser verdadeira. Que o coração pare de se punir por sentir o que sente. Pai, como no Salmo 23, muitos aqui estão cansados de conduzir a própria vida sozinhos. Tentaram controlar tudo, prever tudo, evitar toda a dor, mas agora estão exaustos. Assume o comando, Senhor. Conduz cada passo, mostra que descansar em Ti não é fraqueza, é confiança, que a alma volte a respirar aliviada. Deus, como no Salmo 40, há um clamor que já dura tempo demais. Algumas orações parecem não ter resposta, o silêncio pesa, mas mesmo no silêncio, Tu estás agindo. Fortalece quem já pensou em parar de pedir, dá paciência ao coração cansado, sustenta a fé que está quase no limite. Perno eterno, o Salmo 90 nos lembra que nossos dias passam rápido, mas as marcas emocionais podem durar anos se não forem tratadas. Cura lembranças que ainda doem quando vêm à mente, situações que já passaram, mas continuam vivas por dentro. Que o passado não roube mais a energia do presente. Ensina-nos a viver com leveza. Senhor, levantamos os olhos como no Salmo 121, mesmo quando parece difícil enxergar saída. Há caminhos confusos, decisões que assustam, escolhas que parecem grandes demais. Guarda cada passo. Protege de decisões impulsivas feitas pelo cansaço, que a sabedoria venha do alto. Pai, visita agora quem se sente emocionalmente distante de tudo. Pessoas que já não sentem alegria como antes. Que a Tua presença aqueça o que esfriou. Que o coração volte a se emocionar com pequenas coisas. Que a esperança, mesmo discreta, volte a florescer.
Senhor, há quem esteja lutando contra pensamentos de autossabotagem, vozes internas que dizem que não é capaz, que não merece, que sempre vai dar errado. Silencie essas vozes agora, que a verdade do céu se sobreponha, que cada pessoa se lembre de que foi criada com propósito. Pai, toca nos relacionamentos que estão desgastados, onde há mágoa acumulada, silêncio prolongado, distância emocional. Dá sabedoria para saber quando falar e quando silenciar. Dá coragem para pedir perdão quando necessário e dá paz quando a reconciliação não depende mais de nós. Senhor, fortalece quem está aprendendo a colocar limites, pessoas que sempre disseram sim mesmo quando isso custava a própria saúde emocional. Ensina que limites também são forma de amor, que ninguém aqui se sinta culpado por cuidar de si. Pai, a quem esteja vivendo uma fase de espera solitária, enquanto outros aparentam avançar, essa pessoa sente que está parada. Lembra de que o tempo de espera também é tempo de preparo, que nada está sendo desperdiçado, que cada dia tem valor, mesmo quando parece igual ao anterior. Senhor, visita agora quem sente medo do futuro, medo de não conseguir, de fracassar, de ficar sozinho. Que a confiança em Ti seja maior do que qualquer previsão negativa. Que o coração aprenda a viver o hoje, sem se antecipar a dores que ainda não existem. Pai, traz descanso profundo para a alma, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Que essa pessoa consiga desligar um pouco da cobrança interna, da autocrítica constante, da sensação de nunca ser suficiente. Que ela se sinta aceita exatamente como está neste momento. Senhor, ensina-nos a confiar no processo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda dor precisa de resposta imediata. Dá-nos paciência conosco mesmos. Que possamos caminhar sem nos comparar, sem nos apressar, sem nos condenar. Pai, que cada pessoa sinta que este momento é um lugar seguro. Um espaço onde não precisa fingir, nem explicar, nem justificar. Apenas estar. Que a Tua presença envolva cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Que esta oração continue trabalhando por dentro, mesmo quando não houver palavras. Que algo se reorganize no interior. Que a esperança se torne mais firme. Que o coração saiba, sem dúvida, há cuidado constante. Há direção sendo construída. Há um Deus presente em cada passo, mesmo nos dias mais silenciosos. Agora, Pai, chegamos ao encerramento desta oração com o coração mais aberto do que quando começamos. Não porque tudo foi resolvido, mas porque confiamos que tudo está em Tuas mãos. Há coisas que ainda doem, perguntas que continuam sem resposta e caminhos que ainda parecem incertos, mas escolhemos descansar em Ti. Eu continuo aqui, diz o Senhor, mesmo quando você não sente, mesmo quando duvida, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Eu não me afasto nos dias difíceis, eu sustento. Que esta verdade permaneça viva dentro de cada pessoa que acompanhou esta oração até aqui. Senhor, sela tudo o que foi entregue. Guarda cada emoção que veio à tona. Não permita que o medo volte a ocupar o espaço que agora pertence à confiança. Que o coração não volte ao mesmo lugar de angústia de antes. Que haja continuidade do cuidado, mesmo fora deste momento. Pai, fortalece quem vai levantar daqui ainda enfrentando desafios. Dá coragem para o próximo passo, mesmo que pequeno. Dá discernimento para não carregar pesos desnecessários. Dá sensibilidade para reconhecer quando é hora de parar e descansar. Senhor, que a paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma presença constante. Que cada pessoa consiga respirar fundo nos momentos difíceis e lembrar que Tu estás perto. Que a mente encontre descanso, que o corpo sinta alívio, que a alma se sinta segura. Pai, agradecemos porque mesmo sem entender tudo, sabemos que Tu ages. Mesmo sem ver imediatamente, confiamos que Tu cuidas. Mesmo quando a fé oscila, Teu amor permanece firme. Entrega-se agora ao futuro, os medos, os planos, os sonhos e também aquilo que ainda nem sabemos nomear. Que tudo fique sob Teu cuidado.
recebe esta oração como um gesto sincero de confiança, entrega e esperança renovada. Amém.